Este metragem documental é uma cena verdadeiramente aterradora. O mergulhador Alex Reid Paxton ficou preso a quase 8 metros de profundidade, com seu antebraço encurralado firmemente dentro de um estreito cano submarino de apenas 25 centímetros de espessura. Completamente imobilizado e isolado, ele lutou com desespero para se libertar, enquanto cada segundo que passava reduzia suas chances de sobrevivência. O que veio depois foi ainda mais perturbador e constitui apenas um dos 4 incidentes importantes da vida real que analisaremos hoje. Mas, como sempre, recomenda-se a descrição do espectador. Em 27 de outubro de 2020, Alex Reid Paxton, de 31 anos, um mergulhador comercial profissional com mais de uma década de experiência, chegou à barragem do Lago Oliver, em Columbus, Geórgia, para o que parecia ser uma revisão de rotina. Ele não era novato em tarefas de alto risco. Ao longo dos anos, Paxton havia reparado suportes de pontes, limpado escombros de canais de navegação e trabalhado em infraestruturas subaquáticas em vários estados. Seus colegas o descrevem como extremamente cuidadoso e meticuloso, o tipo de mergulhador que revisava cada medidor e protocolo de segurança antes de entrar na água. Naquela manhã, a equipe de Paxton tinha a missão de inspecionar as correntes e os mecanismos das comportas nas profundezas da barragem hidrelétrica. Georgia Power, a empresa operadora do local, garantiu aos mergulhadores que o fluxo de água havia sido completamente isolado, o que significava que todas as válvulas e comportas relevantes estavam fechadas e bloqueadas. Confiando nessas medidas de segurança, Paxton colocou o traje e começou sua descida. A cerca de 8 metros abaixo da superfície, ele se deslocou ao longo do muro da barragem em direção ao ponto de inspeção, mantendo contato com a superfície por rádio. Então, sem aviso prévio, algo o arrastou de forma violenta. Seu braço esquerdo foi sugado por uma tubulação de escorva oculta de 25 centímetros, ainda ativa porque uma única válvula desconhecida continuava aberta. Este perigo mortal é conhecido no mundo do mergulho como ΔP, ou pressão diferencial. Acontece quando a água se acumula em um lado de uma barreira, como o muro da barragem, enquanto o outro lado permanece aberto ou drenado. A diferença de pressão resultante gera uma sucção tão potente que pode prender instantaneamente uma pessoa, mesmo que a abertura pareça enganosamente pequena. Ao perceber o perigo, Paxton gritou pelo rádio que estava preso e lutou desesperadamente para se libertar. Mas a força de sucção, estimada em quase 385 kg de pressão, equivalia a tentar levantar um carro pequeno com um único braço. Por isso, escapar era quase impossível, mesmo para um mergulhador experiente como Paxton. Além disso, embora sua equipe de mergulho contasse com uma linha de ar de fornecimento contínuo da superfície e até mesmo um cilindro de resgate de emergência, Paxton ficou completamente sem ar utilizável, já que a pressão oprimia seu peito com tanta força que ele fisicamente não conseguia expandir os pulmões para respirar. Assim, após minutos de luta desesperada, ele perdeu a consciência e começou a se afogar. Enquanto isso, na superfície, seus companheiros ativaram imediatamente os procedimentos de emergência, sinalizando aos operadores da barragem para fecharem todas as válvulas que alimentavam água para aquela câmara. Mas a disposição dos sistemas era confusa. Nem todas as válvulas estavam marcadas e algumas eram controladas de diferentes locais. No final, as equipes levaram quase 30 minutos para identificar e fechar a correta. Mas para então, lamentavelmente, já era tarde demais. Alex Paxton havia sido vítima de asfixia mecânica, morrendo completamente sozinho debaixo d'água. Sua morte abalou a comunidade de mergulho comercial. Os investigadores da OSHA confirmaram posteriormente que a Georgia Power não havia seguido os procedimentos de bloqueio e etiquetagem exigidos, sendo uma válvula de comporta aberta e expondo Paxton a um perigo oculto que ele nunca poderia ter previsto. A Georgia Power finalmente resolveu extrajudicialmente uma ação por homicídio culposo com a família de Paxton, embora os detalhes nunca tenham sido tornados públicos. Mas para aqueles que o conheceram, nenhuma compensação poderia mitigar a dor de tal perda. Em seu funeral na Carolina do Norte, amigos e familiares se lembraram de Paxton não apenas como um profissional habilidoso, mas como alguém que adorava veículos off-road, pescar e fazer brincadeiras inocentes com seus amigos. É assustador pensar que uma fração de segundo debaixo da superfície é suficiente para acabar com a vida de alguém. E a próxima tragédia também se desenrolou na água. Só que desta vez aconteceu diante de centenas de testemunhas durante o que deveria ter sido um ato solene.
Em 30 de outubro de 2005, quase 800 pessoas lotaram o santuário da Igreja Batista Universitária, em Waco, Texas. Era o fim de semana de boas-vindas da Universidade de Baylor e os bancos estavam repletos de estudantes, pais visitantes e famílias inteiras, entre elas Jennifer Lake, de 30 anos, sentada perto da primeira fila com seus 3 filhos pequenos, Avery, de 5 anos, e os gêmeos Jude e Sutton, de 3 anos. A mulher estava ali para ver seu marido, o pastor Kyle Lake, conduzir um batismo, um momento sagrado que ele havia realizado inúmeras vezes antes. Kyle, de 33 anos, era muito querido em Waco, conhecido por sua personalidade calorosa, sermões enérgicos e mentoria de centenas de estudantes universitários. Ele havia se tornado uma figura central na comunidade. Naquela manhã, ele entra na água morna do batistério interno da igreja, preparando-se para batizar uma amiga próxima da família chamada Karen. Jennifer descreveu a cena como completamente normal até que tudo mudou em um instante. Minutos antes do batismo começar, o microfone da lapela de Kyle parou de funcionar. Para garantir que a congregação pudesse ouvi-lo, ele procurou um microfone fixo com cabo situado na beira da piscina. No entanto, assim que suas mãos molhadas o tocaram, uma descarga elétrica percorreu seu corpo. Kyle desabou imediatamente na água. O pânico invadiu o santuário enquanto Jennifer, sentada na primeira fila, gritava e agarrava seus filhos. Vários médicos, que por acaso estavam de visita à festa de boas-vindas de Baylor naquela manhã, correram em direção ao batistério. Durante quase 40 minutos, eles lutaram para trazê-lo de volta. Pensei, certamente eles conseguiram reanimá-lo, lembrou Jennifer em um podcast posterior. No final, uma ambulância o levou de urgência para o Centro Médico Batista Hillcrest, a apenas alguns minutos de distância. Mas às 11h30 da manhã, Kyle Lake foi declarado morto. A eletricidade o havia invadido por completo e eles tentaram reanimá-lo, mas não puderam. Havia muita voltagem em seu corpo. Os peritos descobriram mais tarde que um aquecedor de água defeituoso vinha vazando corrente para a piscina batismal por semanas. Assim, quando Kyle tocou o microfone com cabo, o circuito se completou, causando uma descarga fatal. Incrivelmente, Karen, a jovem que esperava ser batizada, sobreviveu ilesa, já que ainda não havia entrado na água quando o acidente ocorreu. Para Jennifer e seus filhos, a perda foi devastadora. Da noite para o dia, ela se tornou viúva com 3 crianças pequenas, uma vida que ela nunca imaginaria, comentou mais tarde. Nas semanas seguintes, a comunidade de Waco se uniu para apoiar a família Lake. Amigos, paroquianos e até desconhecidos organizaram refeições, cuidado de crianças e ajuda financeira. Jennifer descreveu ter recebido milhares de cartas escritas à mão de todo o país. Cada uma era um lembrete de que as pessoas estavam orando por eles. Anos depois, Jennifer refletiu sobre o longo caminho para a cura. No início, ela evitou sua dor, ocupando-se para sobreviver a cada dia. Mas, no final, após muitos anos, ela sentiu uma mudança. Quando me permiti processar grande parte dos meus sentimentos, pude lidar bem com o luto. E ao lidar com isso, pude me curar através do processo. Com o tempo, Jennifer se casou novamente. Seu segundo marido, Harris, um amigo da família que havia conhecido Kyle, se tornou uma figura paterna para as crianças, ajudando-os a continuar honrando o legado de seu pai. Hoje, quase 2 décadas depois, Avery tem 25 anos e os gêmeos, Jude e Sutton Lake, 23. Os 3 frequentaram a Universidade de Baylor, a mesma comunidade onde seu pai uma vez viveu. Pregou. Jennifer, agora uma entusiasta tenista e ativa no ministério da igreja, costuma dizer que a história de sua família é uma de perdas inimagináveis, mas também de resiliência, fé e redenção inesperada. E por mais devastadora que fosse, a próxima tragédia em nossa lista é, de certa forma, ainda mais perturbadora. Porque desta vez, a família da vítima descobriu o que havia acontecido da maneira mais horrível imaginável. Muito cedo na manhã de 18 de setembro de 2015, uma mulher foi vista correndo pelas ruas do distrito de Courtney, Madhya Pradesh, Índia, chamando seu marido desesperadamente. Seu marido, Laboratory Barman, de 45 anos, era um diarista agrícola local. Na noite anterior, ele havia passado bebendo e celebrando na feira com amigos e familiares. Sua esposa havia passado a noite na casa de seus pais, esperando que ele voltasse para casa após as festividades. Mas quando ele nunca apareceu, sua preocupação rapidamente se transformou em pavor.
Ao amanhecer, ela e vários vizinhos começaram a percorrer a estrada rural sem iluminação entre as aldeias de Udana e Ada. Aquele trecho de estrada estava em reparo por semanas, cheio de buracos enormes, mas ninguém esperava o que estavam prestes a encontrar. A 1 quilômetro do recinto da feira, o grupo de busca chegou a uma seção recém-pavimentada durante a noite. A superfície tinha um aspecto liso e intacto, exceto por um detalhe arrepiante. Bem no meio do asfalto recém-colocado, um braço humano se projetava através da camada preta da estrada. E lamentavelmente logo se soube de quem era esse braço: de Lator Barman. De acordo com a conclusão dos investigadores, durante a noite de 18 de setembro, Lator caminhava sozinho em direção à sua casa após ter bebido na feira. Ao tropeçar na escuridão, ele caiu em um enorme buraco não sinalizado que ocupava mais da metade da via. Testemunhas estimam que ele perdeu a consciência com o golpe e ficou imóvel no fundo do buraco. Pouco depois, uma equipe de obras chegou para retomar o trabalho noturno. Sem saber que alguém estava ali, eles começaram a preencher o buraco com cascalho, asfalto quente e alcatrão. Em seguida, como parte de sua rotina, compactaram a superfície com um rolo compressor pesado, enterrando Lator sem perceber. Na manhã seguinte, o asfalto havia esfriado e endurecido. E para surpresa de todos, ninguém notou que havia um homem enterrado sob a camada. Foi a busca frenética de sua esposa que levou à descoberta do braço que se projetava. Os vizinhos avisaram imediatamente as autoridades e os trabalhadores romperam a superfície endurecida com picaretas e pás para liberar o desafortunado. Mas já era tarde demais. Lator Barman já havia perdido a vida por asfixia minutos depois de ficar sepultado sob as densas camadas de asfalto e cascalho. A investigação revelou uma enorme negligência. O buraco, de qualquer ponto de vista, não contava com proteções nem luzes de advertência para proteger os pedestres. Os operários admitiram não terem inspecionado a cratera antes de preenchê-la. Finalmente, 2 integrantes da equipe de obra foram detidos e inicialmente acusados de negligência com resultado de morte. Não obstante, as acusações foram posteriormente elevadas a homicídio culposo. A indignação pública foi instantânea. As imagens do braço projetando-se se difundiram rapidamente nos meios de comunicação da Índia, desencadeando um debate nacional sobre a segurança viária e a responsabilidade daqueles que trabalham nas obras. Críticos condenaram não apenas a equipe, mas também as autoridades locais por não aplicarem as normas básicas de segurança em uma estrada movimentada à noite. Enquanto isso, para a esposa de Lator, foi um horror pessoal e inimaginável encontrar o corpo de seu marido, literalmente pavimentado na estrada. Ainda assim, o governo ofereceu à família uma compensação de 50 mil rúpias, cerca de $760, um gesto amplamente criticado como insuficiente diante de uma perda tão terrível. Hoje, a estrada entre Udana e Ada foi pavimentada e o tráfego flui novamente pelo trecho do acidente. No entanto, desgraças semelhantes decorrentes de obras sem sinalização continuam ceifando vidas em todo o país a cada ano, com quase 11.700 mortos anualmente. E embora nosso caso seja muito mais atípico que os outros, não é menos impactante e tão mortal quanto qualquer outro. Histórias como estas nos lembram que o perigo pode se esconder nos lugares mais inesperados, inclusive em uma barragem ou em uma igreja. Você conseguiria sobreviver a estas situações limite? Descubra mais casos reais e perturbadores em nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas entregas do canal.